Presidente, até o final do ano, a lógica pré-eleitoral, vamos dizer assim, vinha operando com a ideia das federações. E isso levaria a, por exemplo, um candidato aos governos estaduais, ou um candidato a cada governo estadual desta federação. Parece que na virada do ano, de lá para cá, houve alguma mudança nessa lógica, há uma dificuldade evidente para conformar as federações, e o PT, além da candidatura Haddad, que está consolidada aqui para o governo do Estado de São Paulo, lançou o senador Humberto Costa lá no Pernambuco, o senador Fabiano Contarato lá no Espírito Santo. Como é que vai ser isso? Vai ter candidato dos diversos partidos, não vai? Como é que vai ser essa lógica? Não. Mauro, você tem que levar em conta que o mês de dezembro e o mês de janeiro é um mês de férias. E por conta de não ter muita gente dando entrevista, aparece muita futrica. Aparece muito pensadores anônimos. Veja, primeiro o PT mantém a sua afinidade com o PSDB íntegra. PSB. Com o PSB. O PSB ele tem o direito de lançar candidato em Pernambuco, porque é o estado em que a direção mais forte do PSDB é lá. Tá? O que está acontecendo? O candidato natural do PSB não quer ser candidato, que é o Geraldo Júlio. Tá? E o Paulo Câmara, que deve ser, na minha opinião, o coordenador da sucessão, sabe, precisa discutir. O que eu estou dizendo é que, dessa vez, o PT tem duas pessoas com potencial de força para ser candidato. Tem o Humberto Costa, que está no meio mandato para o Senado, e tem a Marília Reis. Porque, além do cargo de governador, tem o cargo de vice e tem o cargo de senador. Então, o que eu quero é que as pessoas conversem, porque, embora o PSB seja um país que tenha direito lá em Pernambuco de indicar, não pode tratar o PT de forma pequena. Sabe, apenas isso que está em jogo, e o Humberto Costa é muito fiel à relação com o PSB. Se o PSB definir a candidatura, o Humberto Costa está fora. Tá? Nós não temos candidatura no Espírito Santo. Quando o companheiro Contarato quis entrar no PT para ser candidato, foi dito para ele que a gente estava fazendo conversa com o PSB e que ele seria muito prazeroso ele entrar no PT, mas não para ser candidato, porque senão a gente estaria traindo. Então ele entrou no PT. Se ele vai ser ou não candidato, depende da nossa relação com o PSB. Se a gente estiver reunido com o PSB direitinho, não será candidato. Sabe? Nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro. Nós defendemos a candidatura do Flávio Dino. Agora, o companheiro Flávio Dino tem um candidato dele, que é o vice, que é do PSDB. Ele sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB. Nós temos a candidatura do Everton, então eles vão ter que se acertar lá para facilitar a nossa vida. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Aqui em São Paulo você tem um candidato, o PSB diz que tem o Márcio França, sabe, em algum momento se faça uma avaliação para ver quem tem mais chance. Sabe? Se for o Márcio França, vamos discutir com o Márcio França. Mas eu acho, com toda a modéstia, que o PT nunca esteve tão próximo de ganhar o governo do Estado como está agora. Sabe? E você sabe que não seria pouca coisa isso. Nós temos o Rio Grande do Sul, em que o PSB tem um candidato e o PT tem outro. A gente pode, na dúvida, fazer uma aferição, fazer uma pesquisa, saber quem tem mais possibilidade e indicar. O PT não está fechado com as suas candidaturas. O PT tem interesse de que o PSB tem direitos. Sabe que o PT também tem direitos. Então é preciso apenas a gente, sabe, afinar a viola. A Gleice está conversando, ela vai conversar com o presidente do PSB. E na hora que ela achar que é interessante, tá? Eu ia conversar com o Kassab essa semana, mas o Kassab parece que está com Covid. Tá no hospital. Eu quero conversar com o Kassab porque eu tenho uma boa relação com o Kassab, tenho uma boa relação com muita gente do Kassab, sabe? E vou conversar. Você sabe que, em política, conversa é bom, sabe? E nós temos que conversar com muita gente. Se for necessário, nós vamos conversar com, sabe, o PSD do Kassab em Minas Gerais, vamos conversar com o PSD em outros estados. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é conversar.
E você sabe que de uma boa conversa sempre sai uma boa coisa. Sabe? Por quê? Por que eu estou fazendo isso, Mauro? Porque eu acho que a situação do Brasil hoje, se comparada a 2003, está muito pior. Está muito pior na questão social, na questão do emprego, na questão da educação, na questão da ciência e tecnologia, na questão do Enem. Ou seja, o país piorou, o país foi... Sabe, é como aquele jogo de palito. Sabe? Você soltou, abandonou, caiu um para cada lado, ou seja, você não tem uma orientação. Você não tem orientação para as Forças Armadas, uma orientação para o Itamaraty, uma orientação para a indústria. Ou seja, esse presidente não se reúne com ninguém, não discute com ninguém. E me parece que ele não faz questão de discutir, porque ele diz, eu não entendo nada. Já que eu não entendo nada, eu vou contar. E aí ele conta 7 mentiras por dia. Sabe? E você sabe que 7 é conta de mentiroso. Então é 8 já. Sabe? Então é 8. Então, é esse país que nós vamos ter que remontar.